Olá, mais uma aula da série Pré-Socráticos aqui do canal. Nas aulas anteriores eu falei sobre a escola jônica e a escola pluralista. Vimos que os pré-socráticos estavam buscando a resposta para arqué, ou seja, a origem, o arquétipo do universo, de onde surge tudo o que existe no universo, na vida, no cosmos. Essa arqué, esta origem, era o objeto de estudo ali dos pré-socráticos da escola jônica e da escola pluralista. Se você não assistiu essas duas aulas, tem aqui no canal, é só você clicar e assistir. Hoje iremos falar da última escola, que é a escola eleata. É a escola das essências imutáveis. Esta escola eleata, ela é uma escola diferente. Por quê? Enquanto as outras duas escolas, a jônica e a pluralista, estavam buscando a origem do cosmos, a arqué, através dos elementos da natureza, água, ar, átomos, fogo, enfim. Enquanto eles estavam buscando esta arqué, esta origem, na própria natureza física material, os pensadores da escola eleata, eles estavam estudando o ser e não a origem das coisas. O que é que isso tem de diferente? O que é que isso difere das outras duas escolas, jônica e pluralista? Se as outras duas escolas estavam buscando respostas da origem do universo na própria natureza, nos elementos naturais, aqui a gente está passando de um campo físico para um campo metafísico, porque na escola eleata não vai haver essa busca pela arqué, pela origem do cosmos, mas sim vai se tentar entender o que é o ser que existe, o ser do cosmos. Aqui, nessa escola, temos uma transição entre o período pré-socrático, que buscava resposta na natureza, e o período socrático, que é um período antropológico, que estuda ali o homem. Aqui a escola eleata está no meio, está entre esses dois períodos, o pré-socrático e o socrático. Nessa escola eleata temos aí três representantes: Parmênides, Zenão e Melisso, sendo que Parmênides é o seu fundador. A escola eleata, ela tem origem ali em Eleia, que fica ao sul da Itália. É de lá que surgem aí os pensadores dessa escola. E essa escola, ela vai tentar entender o que é o ser, aquele que existe. Vamos entender primeiro o que é o ser. O ser, para o Parmênides, é aquilo que é. É aquilo que é enquanto está sendo, e ponto. Ele não vai se preocupar com a origem do ser. A preocupação aqui é o que é o ser, é identificar o ser. Somente isso. Não buscar a origem, como fizeram lá a escola jônica e a escola pluralista. Então essa escola, ela tem como característica não procurar uma explicação da realidade baseada na natureza, mas a preocupação dessa escola é no sentido mais abstrato. Por isso que aqui a gente tem um período bem diferente das outras escolas, porque aqui a gente tem uma metafísica sendo pensada, enquanto que na escola jônica e pluralista nós tínhamos uma preocupação com a física, aquilo que era físico, material, né? A própria natureza. Para os eleatas, a realidade, ela é única, ela é o que é, ela não muda, ela sempre foi o que ela é. Então, se para o Heráclito, por exemplo, nós temos uma realidade que muda o tempo todo, para os eleatas, como Parmênides, a realidade não muda. São os nossos sentidos humanos que nos enganam e nos fazem pensar
que as coisas estão mudando, mas, na verdade, o que existe é uma fragmentação do tempo. O tempo é que muda, mas as coisas não mudam. Então, nessa ilusão do tempo mudando, a gente pensa que são as coisas que estão mudando, segundo Parmênides. Então, para ele, os seres, ou seja, ser é aquilo que é na existência. Por exemplo, a árvore, eu vou falar de exemplos, né, para não ficar muito abstrata a aula, embora não tenha como fugir disso. A árvore é um ser, o rio é um ser, o ser humano é um ser, uma galinha é um ser, um cachorro é um ser, o céu é um ser. Então, tudo que é e é um ser, porque está sendo. Para ele, para o Parmênides, o ser, ele não tem princípio, ele não tem fim. Ele é o que é e sempre foi assim. Então, não é que houve uma mudança, uma evolução do ser. O ser sempre foi o que é. Então, vamos falar agora do Parmênides, o fundador desta escola. Para eles, né, os eleatas, e para o seu fundador dessa escola, o Parmênides, o ser é. O ser é aquilo que é e ele não pode não ser o que ele é. Então, o ser, enquanto está sendo o que ele é, ele não pode ser outra coisa. Se ele não pode ser outra coisa, isso significa que ele é imutável, ele é imóvel. O Parmênides aqui, ele é contra a ideia da mobilidade, o mobilismo, como acreditava, né, o Heráclito, que as coisas se modificam, que as coisas vão mudando, vão se movimentando. Aqui, para o Parmênides e os eleatas em geral, o ser não muda, ele não se move, a matéria não se move. Tudo é o que é, não há origem. Não há origem, como também não há fim. Mas quando a pessoa, um exemplo, né? Se a gente pensar assim, quando uma pessoa está envelhecendo, morrendo, ela está se movimentando, a matéria está movimentando. Não. Para o Parmênides é como se ele dissesse o seguinte: existe o ser humano criança, existe o ser humano adolescente, existe o ser humano adulto, existe o ser humano idoso, existe o ser humano cadáver. Entende? Então, são tempos diferentes, mas o ser é um ser que é único. Ser jovem, o ser, por exemplo, o ser criança, é o ser criança. Mas ele se tornou adolescente. Pronto, ele é outro ser, é um ser chamado adolescente. Não é que a criança se transformou em um ser chamado adolescente. Não. Ser criança está sendo criança e isso não muda, é único. Ser adolescente é um ser adolescente e isso não muda, é único. Um ser adulto é um ser que a gente nomeia de adulto e é único. Uma criança não pode ser um adulto, como adulto não pode ser criança, enfim. Então é nesse sentido que o ser é o que é e não muda. E ele vai dizer que apenas o ser é a substância permanente. Ou seja, em vez de identificar a essência, como fizeram lá os jônicos e os pluralistas, né, buscando a arqué com algum elemento ali da natureza, o Parmênides, ele não vai ficar procurando a arqué, a origem das coisas. O ser, identificando-o, já é suficiente. Então, Parmênides, ele só quer identificar o ser. Então, para ele, aquilo que não tem ser, não é nada, não existe. O não ser é a negação do ser. Então, para eu dizer que algo é porque eu estou nomeando ou pensando em algo. Então, o que é o ser para o Parmênides e os eleatas? O ser é aquilo que existe de alguma maneira, não importa se dito ou se pensado. Se eu penso então, um exemplo, tá? Se eu penso então na árvore, eu estou pensando neste ser, e ele está sendo enquanto eu estou pensando ou falando sobre ele. Árvore, esse ser, árvore. Se eu falo do ser céu, céu. Céu está sendo céu enquanto dito, enquanto pensado. Então, aquilo que não pode ser dito, aquilo que não pode ser pensado, é o nada, é o que não é. Mas se eu digo, o ser céu existe,
Eu não posso dizer o contrário, que o céu não existe, porque se eu estou pensando e estou falando céu, eu já estou trazendo à existência esse ser. Só que o Parmênides não está preocupado na origem desse ser céu. Entende? Ao contrário dos jônicos e pluralistas, das outras duas escolas, que vão tentar buscar que é a origem das coisas, aqui não. Aqui a preocupação é identificar o ser. E o Parmênides, ele vai dizer que quando algo muda, deixa de ser aquilo que era, e ainda não é algo novo. Então, se eu tenho, vou dar outro exemplo, para não ficar tão abstrata a explicação. Se eu digo que o copo é um ser, porque ele está sendo copo aqui na existência, imaginemos que tem um copo aqui sobre a mesa. Esse copo é um ser, é o ser copo, porque ele está sendo copo. Se a gente pegasse, por exemplo, um copo de plástico, ateássemos fogo nele e ele derretesse todo, ele não seria mais o ser copo, ele deixaria de ser. Então, aquele ser deixou de ser, porque a mudança implica o não ser para o Parmênides. Se algo muda, é porque deixou de ser. Agora, dizer que o copo não existe seria uma contradição na teoria de Parmênides, porque se eu estou pensando e anunciando copo, significa que ele está aqui imerso na existência. Um outro exemplo para ficar ainda mais clara esta explicação. Para o Parmênides, o ser não pode não ser. O ser simplesmente é. Isso não pode ser diferente. Então, um exemplo aqui. Se falarmos, o unicórnio não existe. Isso é uma contradição. Aí você pode dizer, mas professor, unicórnio não existe, é fantasia. Mas veja, quando a gente pensa no unicórnio, estamos pensando em combinação de seres. Eu estou pensando no ser cavalo, estou pensando no ser chifre. Aquilo que é chifre é um ser e aquilo que é cavalo é um ser, porque eles estão sendo aquilo. Então eu combinei na minha mente dois seres e formei um só chamado unicórnio. Pronto, ele já existe. Entende? Então, para o Parmênides, o ser é tudo aquilo que pode ser nomeado e pensado, porque seria uma contradição dizer que o unicórnio não existe, porque eu já estou concebendo-o aqui na existência. Para algo não ser, esse algo não pode ser pensado, não pode ser dito. Então, tudo que existe é. Por que que quando a gente sonha que a gente está pulando, acredito que você já deve ter tido um sonho desse, eu acho, né? Se você teve já um sonho assim, fala aí nos comentários. Um sonho em que você está pulando ou caindo de um lugar bem alto, e aí quando você vai bater lá no solo, no chão, no caso caindo para a morte, né? De uma ponte, sei lá, de um prédio, a gente acorda na hora. Antes de morrermos no sonho, a gente acorda. Por quê? Porque a mente, ela não pode gerar, conceber, trazer à existência algo que ela não conhece, algo que não é. Então, como a morte é algo desconhecido, simplesmente a gente acorda na hora que a gente vai cair ali no chão. Então, para o Parmênides, se algo é pensado, se algo é enunciado, esse algo existe. Isso explica por que o ser é e não pode não ser. Com isso, Parmênides quer dizer que, se podemos dar um nome a um animal ou uma planta, isso significa que eles têm que ser. Em seguida, ele nos diz que o nada não pode ser. O nada não pode ser. Ou seja, se uma coisa é, ela tem que ser um animal, uma planta ou qualquer outra coisa. Assim, uma coisa não pode existir e não existir ao mesmo tempo e, para ela existir, ela precisa ter um ser. Por isso ele nos diz em seguida, abre aspas, nunca poderá suceder que o não ser seja. Não permitas ao teu espírito tal pensamento, fecha aspas. Isso é fragmento de um poema da natureza, do Parmênides, que foi descoberto por alguns historiadores.
Em outras palavras, Parmênides reafirma que se uma coisa não é, ela não é uma coisa e não existe. Portanto, se uma coisa pode ser pensada, ela tem um ser, ela tem uma substância. Abre aspas novamente. Não poderás conhecer o não ser. Isso não pode fazer-se. Foi o exemplo, que eu dei do sonho agora há pouco. Nem proferi-lo. Ser pensado e ser é uma só coisa. Então, aquilo que é pensado, é o que ele está dizendo aqui, existe. Isso significa que, para Parmênides, se uma coisa pode ser pensada, ela tem um ser, ela existe. Mesmo coisas que não existem na realidade podem vir a existir, são formadas de conceitos que existem e por isso são. Por exemplo, quando Santos Dumont pensou em um avião, ele pensou a partir de coisas que existiam. Mas só depois é que ele construiu de fato um avião. Porque o Santos Dumont pensou em quê? Em voo, ele pensou em asas, ele pode ter pensado em pássaros que têm asas. Ele pensou numa série de coisas para trazer à existência um avião. Bom, eu acho que ficou clara essa explicação. Se não ficou, você pode comentar aí abaixo do vídeo. E agora eu trago os 4 argumentos fundamentais sobre o ser. Primeiro argumento, o ser é e não pode não ser. O ser existe necessariamente e não pode deixar de existir. Já expliquei. O ser, ele é o que é e não pode ser diferente. Se eu digo ser copo, o copo é copo e ele não pode ser outra coisa. Eu não posso dizer que o copo é um animal, que o copo é o céu, que o copo é um vento. Copo é o ser que está sendo copo enquanto é copo. Segundo argumento, o nada, ou seja, o não ser, não é e não pode ser. O nada não existe e é impensável como realidade. A gente não pode conceber o nada, porque o nada não é conhecido. Se ele não é conhecido, ele não pode ser pensado nem dito. Então, tudo que existe é um ser e está sendo. Pensar e ser são o mesmo, é o terceiro argumento. Só se pode pensar o que existe, portanto, o pensamento está ligado ao ser. É aquela ideia do sonho. A mente só concebe aquilo que pode ser pensado, aquilo que existe. E o quarto e último argumento, o não ser não pode ser pensado nem enunciado. Falar ou pensar sobre o que não é impossível, pois isso implicaria que o não ser é, o que é contraditório. É o que eu já falei aqui. Se eu digo que unicórnio não existe, seria uma contradição, porque, mesmo que não exista na realidade concreta, existe no pensamento 2 seres que existem na realidade concreta, o ser chifre e o ser cavalo. É uma combinação que eu fiz na mente. Então, esse ser existe. E agora, os 7 atributos do ser. Então, o ser possui 7 atributos. O primeiro deles é o princípio, o atributo da identidade. O ser é idêntico a si mesmo, não pode ser diferente do que é. Então, se eu falo do ser... Gente, eu estou trazendo sempre exemplos aqui para que não fique algo totalmente abstrato, para ficar fácil a compreensão. Então, se eu digo que o ser copo é copo, ele tem a identidade de copo, ele não pode ser diferente. Eu sei, você sabe o que é o ser copo. Se a gente olhar para um telefone celular, jamais iremos dizer que esse ser celular é um copo, porque existe uma identidade intrínseca no copo, como existe a identidade do próprio telefone celular. Eu não posso olhar para uma mesa e dizer que é um ser chamado celular. Existe uma identidade, para ser mesa, para ser celular. Mais tarde, o filósofo Aristóteles, ele vai pegar esse conceito de identidade aí, que pertence a Parmênides, e ele vai trabalhar isso na metafísica, com as categorias metafísicas, falando o que é o ato, o que é a substância, o que é a essência. Segundo atributo do ser para o Parmênides, unicidade. Só existe um ser, não pode haver outro, pois isso implicaria a existência do não ser entre eles, o que é impossível. Então, o ser é único.
trazendo novamente o exemplo do copo. O ser copo é único. Eu não posso atribuir a identidade do copo a uma mesa. A mesa é única enquanto mesa. O copo é único enquanto copo. A árvore é única enquanto árvore. Então, só existe um ser árvore, um ser copo, um ser mesa e por aí vai. Terceiro atributo: o ser é ingerado. Ele não pode ser gerado. Ele não foi gerado nem surgiu do nada. O ser simplesmente existiu. O ser que é hoje sempre existiu. Aqui a gente não tem ideia de passado e nem futuro. Aqui a gente tem uma ideia da eternidade. Árvore é árvore. Não houve uma evolução para ser árvore. Ah, você pode pensar, mas a árvore já foi uma semente, que já foi uma plantinha que cresceu e virou árvore. Não, enquanto era semente, era um ser chamado semente. Enquanto era uma plantinha, era um ser chamado plantinha. Enquanto é árvore, é um ser chamado árvore. Então, o ser árvore é árvore e não pode ser outra coisa a não ser árvore. Quarto atributo: imperecível. O ser não pode deixar de existir. Ele é eterno, sem começo nem fim. Ou seja, aquilo que a gente nomeia de, por exemplo, unicórnio, não vai deixar de ser unicórnio, sempre será unicórnio. Esse conceito vai ser eterno, unicórnio. O ser árvore é um conceito eterno, árvore, não pode ser outra coisa. Quinto, o 5. O quinto atributo é o atributo da indivisibilidade. O ser não pode ser dividido, pois isso implicaria a multiplicidade e, consequentemente, a existência do não ser. Então, o ser, para o Parmênides, ele não é múltiplo, ele é uno, ele é único. Um exemplo, deixa eu pensar um exemplo aqui para falar desse quinto atributo. Vamos trazer aqui como exemplo o copo. Se a gente dividisse o copo em partes, cortássemos um copo de plástico, por exemplo, em várias partes, não é que ali a gente chamaria de copo dividido, copo múltiplo. Ali já seria outro ser. Você poderia chamar de um ser, sei lá, pedaço de plástico ou plástico bruto, mas copo não seria mais. Porque copo tem a identidade de copo enquanto é copo. Então, o ser, para ser um ser e nomeado, ele não pode ser dividido. Sexto atributo: o ser é imutável, ele não muda, porque a mudança implicaria que ele se tornasse algo que ainda não é, ou seja, o não ser. Então, se algo é árvore, é árvore. Não pode mudar, não pode ser outra coisa. Mas a árvore virou... vamos trazer outro exemplo aqui. Um animal morreu e o cadáver do animal virou adubo. Então você vai dizer o quê? Que o animal é um adubo em potência? O animal é a possibilidade de um adubo? Não. O animal é animal enquanto animal. Se ele virou adubo depois, se a matéria dele apodreceu, com o tempo virou adubo, aquele ser que existia anteriormente chamado animal, sei lá, cachorro, por exemplo, não é mais cachorro. Ali é um adubo. Então, o ser não muda. Se é um ser chamado cachorro, só pode ser nomeado, identificado como ser cachorro, enquanto possui a identidade de um cachorro. Se deixou de ser cachorro e virou adubo, aí passa a ser outro ser, que é o ser adubo, porque aquela matéria está sendo adubo e não cachorro. E o sétimo e último atributo: o ser é imóvel. O ser não se move, como diria lá o Heráclito de Éfeso, pois o movimento requer tempo e espaço, que Parmênides nega ao ser. Ele descansa em si mesmo, diz o Parmênides, eternamente no mesmo lugar. Então, para o Parmênides, o que existe é o presente do presente. Ele não considera aqui passado e futuro para justificar uma mudança do ser. Então, se eu estou sendo agora um homem de 42 anos, adulto, jovem, ou adulto intermediário, e sei lá, se eu viver mais anos e me tornar um idoso, lá na frente eu estarei sendo um ser chamado
adulto e idoso, mas não serei mais esse ser que eu sou hoje. Como o ser que eu sou hoje, de 42 anos, adulto intermediário, não é mais aquele ser de outrora, lá de trás, quando eu era criança ou era adolescente. Aquele lá era outro ser. Aquele ser que eu era não é mais. Eu agora sou outro ser, um ser diferente. Então não houve uma mudança. O que houve aqui é que há um ser agora, e é esse agora que importa. Quando no passado eu era criança, eu era o ser daquele passado, que naquele passado não era passado, era um presente. Então o que importa aqui é o presente. E o presente é único, o presente é imóvel, o presente identifica o ser. Bom, gente, com isso a gente termina esta aula de hoje falando sobre a escola Eleata. Tem mais representantes aqui, como o Zenão e o Melisso, mas para a aula não ficar muito longa, eu vou parar aqui na explicação do fundador da escola, que é o Parmênides. Ok? Espero que você tenha gostado. Ou, se você não gostou, fala também o que é que faltou nessa aula aí nos comentários, porque o comentário incentiva a produção de mais aulas. Um grande abraço, viva a filosofia, e se você considerou importante esta aula, se agregou alguma coisa ao seu conhecimento, eu peço que você dê um like e se inscreva e recomende aí o canal. Afinal, o conhecimento é o alimento da vida. Um grande abraço e até a próxima.